na sexta acontece algo, me frustra, eu fico chateado, eu vou lá e quero descontar isso na comida. Olá pessoal, Lucas aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um modelo de como a nossa mente funciona segundo o hipnólogo Jared Kai. Jared Kai, ele foi o fundador da Omni Hipnose Training Center. Desculpe pelo inglês padrão de Joel Santana, mas vamos lá. Segundo Jared, a nossa mente é dividida em 3 partes. A primeira sendo ela, o inconsciente, a segunda, o subconsciente e a terceira, a nossa mente consciente. Eu vou passar um breve resumo do que são a mente inconsciente e consciente, mas o nosso foco ela é a mente subconsciente. A nossa mente inconsciente ela é responsável por 2 coisas. O SNA. O SNA ele é o nosso sistema nervoso autônomo, onde ele é responsável por tudo que a gente não controla. Sistema digestivo, batimento cardíaco, respiração, coisas que a gente não tem um controle mesmo, que simplesmente acontece no automático. E também ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Que o sistema imunológico nada mais é do que serve para nos proteger. Ao tempo todo tem bactérias, tem coisas tentando entrar no nosso corpo, e o sistema imunológico ele está o tempo todo combatendo essas bactérias. O nosso consciente ele é responsável por 4 coisas. Ele é responsável por analisar, racionalizar e também responsável pela nossa força de vontade e também pela memória funcional. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Nós vamos começar pela memória funcional. A nossa memória funcional ela é responsável por nos dar informações simples que a gente precisa no dia a dia, como por exemplo, CEP, nome, número do celular do seu amigo, endereço da sua casa, endereço que você vai para o seu trabalho, e ela é responsável exatamente por esse tipo de situações. Coisas mais simples mesmo do dia a dia. Força de vontade. A força de vontade, ela funciona como se fosse a carga de um celular. Por exemplo, sempre que a gente decide fazer alguma coisa, a gente decide com a mente racional. E essa mente racional, ela é composta por nossa força de vontade. Ou seja, a gente começa ali com uma carga, por exemplo, eu vou começar uma dieta, ou eu vou começar isso forte, eu estou decidido, vou lá, compro roupa, compro todas as coisas de alimentação. Aí na segunda-feira eu começo bem, na terça-feira eu faço bem ainda, na quarta não tão bem, ou seja, eu já tenho muito mais esforço para poder fazer certas coisas que eu não estou acostumado. E na quinta eu vou diminuindo um pouquinho mais, na sexta acontece algo, me frustra, eu fico chateado, eu vou lá e quero descontar isso na comida. E a nossa força de vontade, ela tem tendência a ir diminuindo, enquanto mais resistência a gente tem que fazer para ir contra aquele hábito. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela fuma, vamos dizer que ela fuma há 10 anos, e do nada ela decide e fala, a partir de agora eu não vou fumar mais. Aí o que vai acontecer? Ela vai chegar para a mente dela e vai falar assim, eu não quero fumar mais. Aí a mente dela vai pegar, vai analisar e vai falar assim, não vai dar não. Mas você fuma há 10 anos? Tipo, sempre que você se sente inseguro, sente que você não se sente pertencido, sente que sempre que acontece qualquer coisa que a frustra, você vem para esse tipo de comportamento que é onde te traz segurança, que é onde te traz pertencimento. Então, nesse tipo de coisa, a força de vontade, ela tem tendência a ir diminuindo. Por isso que você vive sempre nesse loop. Porque a força de vontade sozinha, ela não é suficiente para causar mudanças significativas em sua vida. A mente analítica, ela é responsável por analisar e tomar decisões. Ou seja, ela é responsável por analisar se você deve ou não abrir a porta, se você deve ou não atender aquela chamada que você está recebendo, se você deve ou não escovar os dentes, tomar ou não tomar água. Então, ela é responsável por todo esse tipo de análise e decisões que a gente vai tomar no nosso dia a dia. Nem sempre nós tomamos as melhores decisões, né? Mas ela é essa parte analítica que é responsável por isso. A nossa mente racional, ela tem que ter uma determinada razão do porquê nós estamos nos comportando daquela forma. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela fala que fuma porque ela quer se sentir relaxada, quer organizar mais as ideias. Uma pessoa que come muito, ela come quando está ansioso, fala que come quando está estressado, fala que come quando está chateado. E se nós não encontramos uma razão para fazer o que a gente está fazendo, nós ficamos nervosos, ansiosos, frustrados, e se isso se prolonga a um longo período, isso pode trazer alguns transtornos mentais pra gente, como depressão, como níveis níveis grandes de ansiedade, fazendo com que você precise tomar até mesmo remédio para isso. O problema da mente racional é que essa razão, esse motivo do porquê a gente faz, muitas vezes ele está errado. Por exemplo,
A pessoa que fuma, ela fuma porque ela diz que está nervosa, que ela quer se sentir mais calma. A pessoa que come, fala que come quando está ansioso, come quando está nervoso, come quando está triste. Ou seja, ela usa a mente racional para inventar uma desculpa do porquê ela está tendo aquele determinado comportamento. E essa desculpa, muitas vezes ela está errada. Ela não é o real motivo do porquê ela está fazendo aquele comportamento. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela pode estar fumando por muitas vezes necessidade de segurança. Não está se sentindo bem naquela roda de amizade ou naquele lugar que ela está. A pessoa que come, muitas vezes ela pode estar descontando uma falta de afeto, ela pode estar descontando uma falta de carinho que ela teve na infância. E muitas vezes esses problemas eles estão muito relacionados a toda a vivência que a pessoa teve na infância. E nesse meio, a gente se resume em algumas necessidades básicas, como, por exemplo, segurança e pertencimento. Segurança e pertencimento, eles estão totalmente atrelados no nosso subconsciente. Nosso subconsciente, ele é responsável por duas coisas. Nos proteger de perigos reais e perigos imagináveis. Uma vez que você faz esse comportamento e o seu subconsciente entende que você se sentiu acolhido, você se protegeu e se sentiu bem realizando aquele tipo de hábito, aquele comportamento, você tem tendência a realizar isso sempre. O subconsciente, na minha visão, ele é uma das partes mais interessantes da nossa mente. Por quê? Nele é onde a gente está programado para fazer o que a gente faz. Se nele tiver programado que a gente vai ser pobre, a gente vai ser pobre. Se nele tiver programado que nós vamos ser gordo, nós vamos ser gordo. Eu sou gordo. É como se nós fôssemos um computador. E dentro desse computador, a gente vai gravando, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que nós vamos vivendo, todas as coisas dentro dele. A partir disso, é onde a gente vai determinar se nós vamos se sentir inseguro, se nós não vamos se sentir inseguro, se nós vamos se sentir ou não pertencente. É nele que está programado a nossa fuga para a comida, é nele que está programado todas as nossas emoções e todos os nossos hábitos, independentemente se eles são bons ou não. Uma das coisas, se não a mais importante do nosso subconsciente, é a autoproteção. A autoproteção, ela é responsável por nos proteger de todos os perigos, sendo eles reais ou não. Por exemplo, na minha infância eu cresci ouvindo que se o chinelo tivesse virado, a minha mãe ia morrer. Então até hoje, eu vejo o chinelo virado para baixo e eu ainda fico coçando. Desviro ou não desviro? Desviro ou não desviro? Ou não desviro? Desviro ou não desviro? Aí por segurança, né, ou só por desencargo de consciência eu vou lá e desviro. Ainda hoje. Um exemplo real. Você está passeando pela rua e você vê um cachorro solto na rua. Aparentemente, você imagina que aquele cachorro seja bravo. O seu subconsciente, ele raramente vai te fazer passar próximo da boca dele. Inconscientemente, você vai passar próximo à cauda dele, que é numa parte onde você vai estar alerta se ele vai ou não vai te atacar. Um dos estudos do Jared Kane, ele conseguiu tratar a obesidade de uma mulher de uma forma muito interessante. Essa mulher, na infância dela, ela foi abusada pelo padrasto dela entre os seus 5 e seus 7 anos de idade. Ela contou para a mãe dela, contou para os familiares e eles não acreditaram. Quando ela chegou na adolescência, 13, 14, 15 anos, que ela começou a conhecer os meninos, ela viu que os meninos zoavam ela. Com o passar do tempo, depois da faculdade dela, ela conheceu o noivo dela, o príncipe encantado dela, e ela se casou com esse cara. Esse cara, ele a tratou muito bem em todo o período da fase de namoro. Porém, na noite de lua de mel, eles estavam lá e o cara, ele simplesmente falou assim pra ela: nossa, eu te amo, você é a melhor mulher do mundo, você é muito especial pra mim, e quando eu era solteiro eu fazia esse tipo de situação com as mulheres, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e o subconsciente dela, automaticamente, ele relembrou tudo o que aconteceu com ela e pegou e falou assim: caramba, a pessoa que eu mais confio, a pessoa que eu tô me casando, fazia isso com outras mulheres. Automaticamente, o subconsciente quis a proteger de todos os homens. E qual que foi a melhor forma que o subconsciente dela encontrou para proteger ela? Foi ela se tornando menos atraente. E qual que é a forma de se tornar menos atraente? Ela engordou. Ou seja, o subconsciente protegeu ela de uma forma que ela não queria, só que ela não sabia disso. Então, nesse tratamento do Jared Kane, ele percebeu que que o subconsciente dela, na verdade, a protegeu de uma forma que ela não queria, que foi a forma de ela começou a ter compulsões alimentícias, ela começou a parar de fazer as coisas que ela fazia, entrou em depressão e isso a fez engordar muito. Olha que Uma legal! das técnicas mais famosas de hipnoterapia é a regressão, onde na regressão você consegue voltar a não apenas lembrar
o que aconteceu com você, e sim você reviver aquilo que aconteceu com você de uma forma que você possa desconstruir aquilo e quebrar exatamente tudo que te prende, ou você quebra aquele tipo de comportamento do porquê você precisa se sentir seguro naquela determinada situação. Eu vou dar para vocês um exemplo de uma das regressões que eu fiz. Eu não fiz com um hipnoterapeuta, eu fiz sozinho, através de questionamentos, onde eu cheguei em um dos motivos do que me fez engordar. Bom, eu cresci em uma infância que eu cresci sem pai, meu pai foi comprar cigarro, e minha mãe, ela precisava trabalhar em 2, às vezes em 3 empregos para poder sustentar eu e ela. E nesse período eu não tive afeto, eu não tive carinho, ou seja, na minha infância eu tive um sentimento de estar abandonado. Auxiliado a esse sentimento de abandono, a minha família não tinha as melhores condições, né? Então a gente nunca comprava as coisas para extrapolar, mas também não passava necessidade. Nesse meio que a gente não passava necessidade, eu não comia as coisas que eu comi para poder engordar, ou seja, tudo era regrado. Eu não tinha, por exemplo, eu não comia muito doce, eu não tomava refrigerante, eu não comia os lanches, porque a gente não tinha condição. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter essa condição, eu meio que descontei todo o período da minha infância nisso. Ou seja, como faltou na minha infância, a partir do momento que eu mesmo tive essa possibilidade, ou eu tive as condições para que eu pudesse comprar, para que eu pudesse viver as experiências que eu não vivi na minha infância, aí eu comecei a engordar. Porque antes eu tinha um controle, eu tinha alguém me controlando. Então eu não tinha algo ali. Com os meus 16, 17, 18, até meus 20 anos, como o meu poder aquisitivo ele foi subindo, vai trabalhando, vai ganhando salário, vale alimentação, eu comecei a descontar exatamente em tudo. Ou seja, tudo que eu não comi na minha infância, eu comi na minha fase adulta. Então eu engordei muito. Com a regressão e mais umas técnicas de programação neurolinguística, eu consegui relembrar, e não só relembrar, como reviver aquelas memórias que eu tive, sentindo as emoções, as coisas que eu senti naquele momento de fato. Eu consegui reviver e mudar minha percepção do que eu sentia sobre aquele momento, sobre aquela situação que aconteceu comigo. Por exemplo, eu disse que eu me sentia abandonado. Só que, com a minha percepção alterada, eu comecei a perceber que eu estava sendo ignorante, que eu estava fugindo à toa. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer regressão, eu percebi que minha mãe, muito pelo contrário do que eu imaginava, ela me amava muito. Onde eu fui percebendo o amor dela, fui percebendo nos pequenos detalhes. Por exemplo, ela trabalhava em 2 a 3 empregos. E ainda deixava o café da manhã para mim pronto, as marmitas na geladeira, me cobria à noite. Então, tipo, o amor da minha mãe, ele tava nesses pequenos detalhes para mim, vocês entendem? Então, quando eu comecei a perceber que, nossa, toda aquela rebeldia que eu tive na adolescência, tudo aquilo que aconteceu comigo, foi só porque a minha percepção do que aconteceu estava errada, eu comecei a ver que eu não precisava mais fugir de mim mesmo, eu não precisava mais ficar frustrado, eu não precisava mais dar aqueles ataques compulsivos de comida, sabe? Então, tipo, quando eu comecei a perceber que muitas das minhas atitudes começaram a ser justificáveis de uma maneira que não faziam sentido, isso foi parando de ocorrer. Isso parando de ocorrer, foi cada vez mais fácil eu manter o emagrecimento. Não manter o emagrecimento, né? Eu começar o emagrecimento. Então, tipo, hoje, na minha cabeça, ao contrário do que eu pensava uns anos atrás, eu tive a melhor infância do mundo. É incrível quando você muda o jeito que você olha as coisas, sabe? Então, sabe aquela que a maldade está nos olhos de quem vê? Isso, pra mim, é muito real. E por que você precisa saber disso? Você precisa saber disso porque muitas vezes você pode estar do jeito que você está exatamente por coisas que você passou na sua infância. Por falta de afeto, por falta de coisas para você ter na sua casa. Você via a mesa do vizinho sempre farta e você não tinha. Ou, por exemplo, a gagueira. A gagueira, muitas vezes, ela é psicológica. Foi uma criança que, na infância, o pai não a deixava falar, tipo, por exemplo, não quero que você fale, ou ela foi muito reprimida, ou, às vezes, o pai a forçava a falar, tipo, a criança ia lá e quebrava algo, aí o pai ficava, não, foi você ou não foi? Você tem que falar, fala moleque, forçava ela a falar, então ela tinha medo da maior autoridade dela, e isso pode ter transformado ela em gagueira. Então, você tem que entender isso, porque às vezes você se encaixa nesse perfil, e aí é interessante você fazer um acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento com um hipnoterapeuta, para que você possa tratar a sua cabeça. Fator crítico.
Lembra a hora que eu comentei que quando você decide mudar com a sua força consciente, você está usando a sua força de vontade, quando ela quer conversar com o subconsciente para mudar tudo aquilo que ela faz, mudar toda aquela experiência que ela teve, tem um segurança ali. O segurança ele faz a interseção entre a mente consciente e a mente inconsciente. Esse segurança ele é chamado, segundo o Jerry Kane, como fator crítico. O fator crítico, ele é algo que a gente vai construindo e começa a construir um pouco ali na infância. Quanto mais jovens nós somos, menor é o nosso fator crítico. Quanto mais velhos nós somos, maior é o nosso fator crítico. O fator crítico, ele é, no fundo, responsável por filtrar as coisas que entram na nossa cabeça. Tanto informações positivas quanto informações negativas. Por exemplo, eu vou bater a mão e você vai me ver sem camisa. Você não me viu sem camisa. Por quê? Porque na hora que eu falei isso, o seu fator crítico pegou essa informação, analisou e falou, não faz sentido isso que ele está falando. Então, as informações quando entram no nosso subconsciente, elas se tornam verdade. Elas se tornam verdades absolutas pra gente, porque a gente não tem o costume de questionar esse tipo de atitude. Então, olha só. Bom, com a hipnoterapia, com programação neurolinguística, você consegue contornar certas situações que estão acontecendo na sua vida. Por exemplo, você deixa de falar talvez, você deixa de falar não sei, você deixa de falar não posso, porque você começa a perceber que esses tipos de palavras, elas não indicam nada. Tipo, para sua cabeça, coisas que não indicam certeza é não. Por exemplo, talvez, não sei, pode ser. O seu subconsciente ele vai entender quando você fala sim. Só que tudo que deixa em dúvida é não. Por exemplo, quando você fala eu não posso, você está se privando. Então, quando você se priva de algo, é aí que você quer aquilo. Então, já experimenta começar a trocar palavras de tipo, eu não posso comer esse doce, ou eu não posso comer esse lanche, eu não posso fazer isso. Experimenta trocar para eu não quero. Porque você começa a colocar na sua cabeça que aquela decisão é tua, e não que você está sendo proibido de fazer aquilo. Quando eu comecei a treinar à noite. Só que eu falhava muito para ir na academia à noite. Quando eu trouxe o meu treino para a parte da manhã, as coisas começaram a ser diferentes. Porque assim que eu acordo, o meu poder de decisão está muito lá em cima. Então, com isso me faz ter um poder ainda maior de decidir para a academia. Por exemplo, eu acordo e simplesmente uma das primeiras coisas que eu faço é ir treinar. Então, eu já estou criando ali na minha cabeça que o que mais importa para mim é ir treinar. Depois eu vou fazer as outras coisas. Enfim, galera, eu quis trazer esse conteúdo para vocês para que vocês entendam que o buraco é bem mais embaixo. Porque dificilmente você vai me ver trazendo conteúdo de como emagrecer rápido, como secar rápido. Entenda que não adianta você pesquisar coisas rápidas, porque as coisas rápidas elas funcionam pelo mesmo período que você tá querendo. Ok, você quer emagrecer para aquela festa, mas e depois daquela festa? Você quer emagrecer para o fim de ano, para você poder ir para a praia, mas e depois? Você tem que conscientizar que a saúde é algo que você tem que priorizar sempre na tua vida. Bom, galera, por hoje é só. Eu queria agradecer as inscrições, os compartilhamentos e as curtidas que vocês estão dando. Isso é gratificante demais saber que as dicas que eu tô trazendo já tá começando a fazer alguma diferença para vocês. E eu quero ver esse canal bombando. E com vocês aqui é só alegria, só gratidão. E bora pra cima que o emagrecimento ele é só um detalhe. Vocês estão vendo o porquê que ele é só um detalhe. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.